Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Depressão resistente. Há mais hospitais a usar ketamina. Some of my friends said, don't do it. Psychedelic therapy has the potential to revolutionize mental health care. They broaden the lens and you realize, oh my goodness, there's all of this. I didn't know. It's like a light bulb has gone off. Substâncias psicadélicas como a ketamina têm vindo a ser cada vez mais utilizadas no tratamento de casos de depressão resistente. O Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, foi o primeiro a fazê-lo. O Hospital de São João, no Porto, iniciou esta abordagem terapêutica precisamente na semana passada. Ao todo, são já 5 as unidades de psiquiatria públicas que utilizam esta substância psicadélica no tratamento de casos de depressão mais graves. As famosas drogas psicadélicas foram diabolizadas e proibidas na década de 60, quando estavam muito associadas à contracultura da época por causa do seu consumo recreativo. A proibição impediu a investigação que estava em curso sobre as propriedades terapêuticas da LSD, do MDMA ou da psilocibina. Mas, afinal, o que é a ketamina? Quais são as suas vantagens e contraindicações? Como? E por que é que estas substâncias psicadélicas ressurgiram como resposta aos problemas de saúde mental? Neste episódio, quem responde a estas e a outras questões é o psiquiatra Pedro Castro Rodrigues, coordenador da Unidade de Depressão Resistente do Hospital Júlio de Matos e investigador associado do Imperial College London. Bem-vindos ao P24 de 6 de agosto. Pedro Castro Rodrigues, obrigado por ter aceitado o convite para estar neste P24 sobre a importância e o uso das substâncias psicadélicas no tratamento de algumas enfermidades. E começo exatamente por aí. A ketamina começou a ser utilizada nos tratamentos dos casos de depressão mais graves há cerca de 4 anos, pela primeira vez no Hospital Beatriz Ângelo. Na semana passada o Hospital São João no Porto também começou a incluí-la nos seus processos terapêuticos. O que é de facto a ketamina e porque é que está a ser usada cada vez mais neste tipo de tratamentos, nomeadamente de depressões mais resistentes? Muito bem, obrigado pelo convite, Amílcar. A ketamina é um medicamento que foi sintetizado nos anos 60 e está aprovado desde 1970 como anestésico em todo o mundo e, portanto, uma extensa utilização na área da anestesia e que desde o virar do século começou a surgir muita investigação utilizando esta substância em doses infraanestésicas, doses baixas, para tratamento de depressão resistente, ou seja, para casos de pessoas que, tendo uma depressão que não melhorou com pelo menos 2 antidepressivos e, em muitos dos casos, outras intervenções, que possam, nesses estudos, o que estes estudos demonstram é que é um tratamento que em muitos destes casos é eficaz, é seguro e a investigação nos últimos 20, 25 anos tem vindo a ser produzida em quantidade elevada. São mais, neste momento, cerca de 40 ensaios clínicos randomizados e controlados a mostrar este perfil de eficácia e de segurança de ketamina e é por isso que nos últimos anos têm começado a surgir estes protocolos nos hospitais do SNS e não só, que são aprovados pelas direções clínicas dos hospitais e comissões de ética, etc., porque é um medicamento que, apesar de já ter todos estes ensaios clínicos, ainda não está formalmente aprovado para o tratamento de depressão, mas é um medicamento que tem vindo a ser também considerado, sobretudo nos últimos anos, nas guidelines ou nas linhas de recomendação internacionais do tratamento de depressão, desde a abertura do primeiro serviço a utilizar ketamina no Beatriz Ângelo até hoje. Todos os anos, várias guidelines, como as guidelines canadianas, australianas, o Maudsley, guidelines inglesas, muito conceituadas, já incluem a ketamina nos vários passos de tratamento da depressão resistente e, portanto, é por isso que ela tem vindo a ser utilizada. Ela ainda não está formalmente aprovada, porque é um medicamento genérico, ou seja, está aprovado desde 1970 como anestésico e, portanto, já caiu a patente, sendo um genérico, portanto, também não existe interesse comercial a fazer todos os ensaios necessários para a aprovação, que são os chamados ensaios multicêntricos, que envolvem muitos centros, são ensaios muito caros e por isso é que ainda não está aprovada formalmente. É um uso off-label, que é comum, em medicina, em algumas especialidades é comum fazer-se o uso off-label de medicamentos, desde que sejam medicamentos em que hajam vários ensaios e linhas
de recomendação, neste caso, consta em várias guidelines e, portanto, é uma intervenção que faz sentido que seja, na minha opinião, utilizada no SNS para estes casos de pessoas que não melhoraram com as intervenções convencionais de um quadro depressivo. A palavra psicodélico está associado a alguns estereótipos que nos remetem para a década de 60, para toda aquela contracultura, no âmbito da qual foram proibidas, mas isso também cancelou a investigação científica que decorria com muitas delas, com propósitos clínicos, nomeadamente a LSD, não é? E acabaram por ser diabolizadas. Como e porquê é que estas substâncias ressurgem agora como uma resposta eficaz a problemas de saúde mental? Sim, os psicodélicos clássicos onde se inclui o LSD, mas também a psilocibina, presente em algumas espécies de cogumelos, o DMT, presente numa formulação chamada ayahuasca, com uso cerimonial, com muitos séculos de utilização por algumas tribos, em algumas partes do mundo. Estas substâncias, de facto, foram muito investigadas nos anos 50, sobretudo, para tratamento de vários problemas de saúde mental, e nos anos 60, 70, depois do seu uso passar a ser feito no contexto do movimento contra a cultura americana, muitas vezes com poucas medidas de precaução, acabou por levar depois ao banir destas substâncias, tanto do ponto de vista do seu uso recreativo, cerimonial, etc., como também da sua dificultar muito a sua investigação. E desde 1970 até 1990, 2000, são praticamente nulos os estudos com estas substâncias. Mas isso não quer dizer que estas substâncias não continuassem a ser utilizadas de forma underground, podemos dizer assim, por algumas pessoas, neste caso terapeutas, por exemplo, com intuito terapêutico, chamado uso underground destas substâncias, em que estes profissionais foram percebendo que de facto poderiam ter potencial e acabaram por, nos anos 2000, vários centros de investigação conceituados, desde a Johns Hopkins nos Estados Unidos até a Universidade de Zurique na Suíça, depois um pouco mais tarde também o Imperial College no Reino Unido, de fazer esforços para, mesmo com as dificuldades de autorização de estudos com estas substâncias, uma vez que, ao contrário da ketamina, que foi aprovada como anestésica em 1970, estas substâncias nunca chegaram a ser aprovadas como medicamentos e, portanto, foram consideradas substâncias ilegais, não é? E, portanto, a sua investigação é muito dificultada por barreiras burocráticas, mas conseguiram-se quebrar essa barreira por volta dos anos 2000 e desde 2000 até agora, 2024, já estamos a falar de centenas de estudos com estes compostos e que têm demonstrado em vários ensaios, fase 1, fase 2, fase 3, eficácia e segurança no tratamento de quadros de depressão resistente, quadros de perturbação de stress pós-traumático, quadros de adições a outras substâncias, como o álcool, o tabaco, a cocaína, que parece um pouco paradoxal, não é? Tratar uma adição a uma substância com outra substância, mas não esquecer que isto é uma intervenção que inclui a substância, mas não é apenas a substância. Normalmente o modelo chama-se psicoterapia assistida por psicodélicos, ou tratamento com psicodélicos em combinação com psicoterapia ou com suporte psicológico. Portanto, é uma intervenção combinada, não é só administrar a substância. E, portanto, esta investigação está em diferentes fases, de acordo com os diferentes diagnósticos e as diferentes substâncias. Aquela que se pensa que está mais próximo de ter uma aprovação poderá ser ou o MDMA, que é um psicodélico atípico, é diferente destes psicodélicos clássicos de que falámos, é conhecido por ecstasy, uma substância também comum no uso recreativo e que tem sido utilizada em combinação com psicoterapia para PTSD, e a FDA americana vai se pronunciar positivo ou negativamente este mês sobre se aprova já ou não a terapia com MDMA para PTSD. E a psilocibina, a tal substância presente em algumas espécies de cogumelos, que está em breve, provavelmente, a ser submetida à sua aprovação para tratamento, neste caso, de depressão resistente. Mas também existem, de facto, estudos com outras substâncias, como o LSD, o DMT, etc., em fases um pouco menos avançadas da investigação, e é este o ponto atual. Isso permite concluir que as propostas que existiam no âmbito da psiquiatria, que eram utilizadas até aqui, eram sempre as mesmas e que não estavam a obter os resultados desejados, portanto foi por uma necessidade de encontrar respostas novas do ponto de vista terapêutico? Eu diria que
é preciso algum cuidado na forma como se vê esse assunto. Ou seja, as intervenções que nós temos na psiquiatria, como os antidepressivos, a psicoterapia, são intervenções que funcionam. Funcionam em muitos casos, são eficazes, são seguras, mas não funcionam em todos os casos. E, portanto, no exemplo da depressão, sabe-se que cerca de 30% das pessoas com depressão, a percentagem varia um pouco de estudo para estudo, entre 20% e 40%, não respondem às intervenções convencionais. E, portanto, é para essas pessoas que é preciso alternativas. E as alternativas não têm de ser só os psicodélicos. Há outras formas de tratamento a serem investigadas e aprovadas, estimulação magnética transcraniana e outras novas intervenções. Agora, estas são só mais uma alternativa, é apenas mais uma alternativa, que tem esta peculiaridade de serem substâncias que também podem, por algumas pessoas, ser utilizadas fora do contexto clínico, não é? E isso levanta também dificuldades e desafios do ponto de vista da forma como são regulamentadas, etc. Agora, do ponto de vista exclusivamente terapêutico, é uma alternativa que também tem riscos, que também tem desvantagens e que é por isso que é importante ser investigada e, no caso específico de quando existe uma substância psicodélica que já pode ser medicamente prescrita, como a ketamina, poderem-se desenvolver protocolos clínicos que também contemplam um componente de investigação, que é o que estamos a fazer no Júlio de Matos e é o que também está a ser feito noutros sítios, que é fazer-se um protocolo clínico que também inclui a colheita de dados para se verificar qual é que é a eficácia e a segurança da intervenção. É chamada Real World Evidence ou Real World Data, portanto, trabalhar-se com dados do mundo real que complementam a informação que é gerada nos ensaios clínicos. Sim, Pedro, portanto fica claro que se trata de um tratamento para casos mais graves e complicados de depressão, como é óbvio, ou aquilo que se chama de depressão mais resistente. Por falar em protocolos, este tipo de protocolos não pode ser submetido a qualquer pessoa. Existem critérios para isso, por um lado, não é? Eu queria que me falasse sobre isso e depois, por outro lado, que riscos é que a toma destas substâncias pode implicar? Essa questão varia um pouco de acordo com o tipo de substância, com o tipo de indicação que estamos a falar. Em linhas gerais, critérios ou contraindicações, podemos dizer, importantes a este tratamento, ou seja, pessoas que têm sido excluídos dos ensaios clínicos e que se pensa que terão mais risco e que, portanto, será mais prudente não avançar com o tratamento mesmo que tenham uma depressão resistente. São pessoas, por exemplo, com uma história de psicose, que tenham tido episódios psicóticos no passado. Estas pessoas têm sido excluídas dos estudos. Pessoas, por exemplo, com esquizofrenia, com doença bipolar tipo 1, têm sido excluídas das maiorias dos estudos e, portanto, a maioria dos protocolos considera contraindicação a presença de uma perturbação psicótica. Exemplos também importantes do ponto de vista médico, pessoas com problemas cardiovasculares graves ou recentes, uma vez que muitas destas substâncias aumentam ligeiramente a pressão arterial e, portanto, pessoas com problemas graves cardíacos ou cardiovasculares normalmente também são excluídas por uma questão de segurança, mas pode-se dizer que a maioria dos riscos destas substâncias são muito mais riscos do ponto de vista psicológico, se forem tomadas em contextos pouco seguros, do que do ponto de vista físico ou fisiológico, e embora isto varie de substância para substância. E, portanto, outro componente aqui também importante e que as pessoas em geral às vezes, uma vez que estamos a falar de substâncias muitas vezes vistas como drogas de uso recreativo, terem receio, ou seja, o risco da adição, de ficarem dependentes da substância. O risco de adição a psicodélicos clássicos é praticamente nulo. Em relação à ketamina ou MDMA, o risco existe, é ligeiramente superior a um risco nulo, mas está muito dependente do contexto da administração. Em contexto clínico, não existem casos descritos de pessoas que tenham tomado ketamina ou mesmo MDMA, mas sobretudo agora aqui a ketamina que está a ser utilizada em Portugal, no SNS, não existem casos descritos de pessoas que tenham utilizado ketamina em contexto clínico, depois tenham ficado dependentes. E isso tem muito a ver precisamente da estrutura do protocolo, da sessão ser uma vez por semana, das doses que são utilizadas, do suporte que é dado e dos próprios objetivos da pessoa. E, portanto, tudo isso influencia e, portanto, o risco de adição é muito baixo. Quando eu falo de riscos psicológicos, é a pessoa ter uma experiência psicologicamente desafiante e difícil, que, mais uma vez, dependendo do contexto, pode ser uma experiência que até se pode tornar terapêutica, no sentido da pessoa poder compreender parte do seu funcionamento psicológico, desde que isso seja feito com o suporte psicoterapêutico adequado. E, portanto, em contexto clínico, os riscos são baixos. Aliás, os casos que nós estamos agora em vias de publicar no Júlio de Matos mostram precisamente isso mesmo. Há pessoas com uma elevação ligeira da pressão arterial, houve 1 ou 2 sessões com náuseas, mas os efeitos são transitórios, ou seja, estes efeitos
náuseas, visão turva, etc., que surgem, duram apenas enquanto a substância está presente no organismo e a partir do momento que é eliminada ao fim de poucas horas, os efeitos desaparecem também. Portanto... Pedro, para terminar, há um relatório recente da Agência Europeia do Medicamento que nos dá conta de que a EMA, a agência, tem demonstrado a sua disponibilidade para acompanhar as investigações em curso com estas substâncias, de modo a acelerar também o processo de aprovação destes medicamentos, reconhecendo na prática a sua necessidade, a sua eficácia, não é? Qual é que pode ser a importância desta atitude, desta posição da agência no futuro de programas terapêuticos deste género na psiquiatria? Sim, esse documento é um documento importante que foi lançado pela EMA há cerca de 2 semanas, que no fundo põe por escrito as conclusões de um workshop que foi promovido pela EMA há alguns meses, em que se envolveram tanto as instituições académicas como os laboratórios, como investigadores, pessoas ligadas, os chamados stakeholders, ligados a esta área. E as conclusões que a EMA tirou dessa reunião, podemos dizer assim, penso que são muito significativas e que reforçam a postura que a EMA tem tido em relação às intervenções com psicadélicos. Estas recomendações são sobretudo para o contexto de investigação e a EMA mostra-se disponível para colaborar com as instituições que estão a fazer esta investigação no sentido de lhes fornecer orientações sobre a melhor forma de desenhar os estudos ou de interpretar os resultados dos estudos, tendo em conta os desafios específicos que estas substâncias têm em relação à sua investigação, nomeadamente a dificuldade que é assegurar o chamado blinding, ou seja, nos ensaios clínicos é importante que o braço ou que o grupo de pessoas que recebeu a substância ativa, neste caso, por exemplo, a psilocibina, é avaliado quando as pessoas percebem tomar o psicadélico, isso pode influenciar os resultados nesse grupo, por um efeito de expectativa, e portanto isto levanta desafios sobre como lidar com esta questão da dificuldade de assegurar o blinding. Mas existem formas de lidar com isto, quer seja usar doses inferiores em alguns dos braços, utilizar outros tipos de substâncias que alterem a consciência, mas não de forma igual, e a EMA dá de facto recomendações nesse sentido e mostra-se disponível para ajudar os investigadores a desenharem estudos que possam lidar com estes desafios. Por outro lado, e outro desafio também importante destas intervenções é que, uma vez que são utilizadas ou têm sido investigadas sempre em combinação com suporte psicoterapêutico ou com psicoterapia, isto é apenas um desafio porque estas instituições, tanto a FDA como a EMA, estão feitas e aquilo que regulam é a aprovação de medicamentos e não de psicoterapias. E, portanto, isto levanta também desafios em relação à própria aprovação por estas entidades. E a EMA tem mostrado, e nota-se neste documento, uma atitude bastante mais positiva e otimista e facilitadora da investigação e da apreciação dos resultados da investigação do que, por exemplo, a FDA, que tem sido mais rígida na separação ou dizendo, mesmo agora em relação ao MDMA, que tem que separar muito claramente o efeito do medicamento do efeito da psicoterapia. E uma vez que esta é uma intervenção combinada e que é muito difícil de dissociar estes dois efeitos, porque ainda no outro dia o Thomas Insel, que foi um ex-diretor dos National Institutes of Mental Health dos Estados Unidos, publicou um editorial com a sua opinião, dizendo que aquilo que é mais inovador nestas intervenções não é o facto de estarem a ser utilizadas substâncias que alteram o estado de consciência, mas de serem intervenções combinadas, que combinam uma substância com psicoterapia. E isso é que é verdadeiramente inovador. Agora, o facto de ser tão inovador também levanta desafios. E a EMA tem mostrado disponibilidade para ajudar os investigadores a lidar com esses desafios. E, portanto, acho que é um documento muito, muito importante, pelo menos aqui para o contexto europeu. Pedro Castro Rodrigues, muito obrigado por nos ter falado sobre a importância destas substâncias e a forma como elas estão a ser utilizadas nos serviços públicos de saúde em Portugal. Muito obrigado pelo convite, Amilcar, sempre disponível. Termino com esta sugestão. Sabe o que houve um atleta olímpico? Durante anos, os atletas prepararam-se para os Jogos Olímpicos e a música fez e faz parte desse caminho. O público pediu a 5 participantes em Paris 2024 as músicas que os acompanharam. Eis o que os números dizem sobre estas playlists olímpicas. Uma página interativa para ler e ouvir em público.pt. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã.
O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.